Olá, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes, mais uma edição do programa Paz e Bem, 2220. Impressionante, eu me impressiono às vezes com isso, com esse número, né? Com essa jornada que vai ficando já tão longa. Esse programa está indo ao ar na manhã, 6 horas da manhã, de sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, mas você, evidentemente, pode nos alcançar a qualquer momento da manhã, da tarde, da noite, no final do ano, no ano de 2025, como quiser. Bom, em primeiro lugar, se você puder, se puder, claro. Se quiser, claro, pode nos ajudar a manter o canal Paz e Bem. O canal Paz e Bem não é um canal empresarial, ninguém aqui tem o objetivo de ficar rico, de ganhar dinheiro, não tem superchat, não tem membro, não tem nada disso. A gente tem um programa de assinatura simples, porque a gente tem 3 estagiários que ajudam a manter o canal Paz e Bem. Se você não sabe, tem programa de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Então, tem 3 estagiários que nos ajudam a sustentar, né, a operação, né, de botar no ar os programas todos os dias. E, evidente, aí tem despesa, né? Tem que pagar uma taxa desse sistema de transmissão que a gente faz, chamado StreamYard, outras pequenas taxas também. Então, se você puder ajudar, tem um programa de assinatura bem simples aqui do canal Fazer Bem, está na descrição deste vídeo. É só você clicar lá, ajuda e ajuda bastante. Pois bem, ainda não é o último programa do ano, mas já está na hora de fazer balanço do ano. E aí eu pensei em alguém que sempre penso nele, né, que é para pensar o ano do ponto de vista de uma espiritualidade cósmica, né, de uma espiritualidade que nos conecta pessoalmente, que nos conecta como país, que nos conecta como planeta e como universo, com o andar da carruagem, com o andar do tempo, tanto o andar cronológico com esse andar que nos atravessa, né, e que atravessa todos os tempos cronológicos, não podia ser outro que não Faustino Teixeira. Faustino, que bom que você veio, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Muito feliz de ver o seu sorriso. Isso sempre é uma alegria para mim, né? Obrigado, você também, muito. Faustino, 2024, queria te ouvir sobre 2024 e aí fica à vontade, né, sobre a sua experiência pessoal com 2024, seu olhar para 2024, para pensar o meio ambiente, o país, a política, o Papa Francisco, as guerras, os massacres, enfim, o planeta, o cosmos, cometas. Qual o teu olhar para 2024? Primeiro, eu queria comentar com você que, depois do ocorrido aí, dessas últimas novidades, que eu vou falar daqui a pouco também sobre isso, com você, eu fui colher uma imagem de nós dois juntos na faixa de Gaia, né? Os dois sorridentes. Foi um encontro, não, nem sei, eu acho que foi 2020, né? É muito bonito. Então, eu botei no meu Facebook ontem. Eu, como sempre, o Facebook é meu diário, né? Ali tudo se registra diariamente, depois de ler as notícias todas. E uma foto muito linda de nós dois juntos, um olhando para o outro, sorridentes, né? Como sempre, Ah, lembro, lá mesmo. na faixa de Gaia. Bom, eu anotei algumas coisinhas aqui Ótimo. das minhas impressões, né? E eu queria primeiro registrar. 2024 é um ano de grande preocupação, um ano muito difícil, né? Sobretudo, em primeiro lugar, eu queria falar do agravamento da crise do antropoceno. Nós debatemos tanto sobre isso, nós dois, né? Agora acaba de sair um livrinho muito bonito, pequenininho, né, do Eduardo Viveiro de Castro e Débora Danovski. O passado ainda está por vir. Eles falam nisso porque talvez a nossa chance é resgatar o passado, né? Não é pensar no futuro, resgatar a sabedoria dos povos que enfrentaram muitos fins de mundo, né? Os povos originários, os quilombolas. Então, resgatar o passado em função dessa crise tão violenta, de catástrofes que a gente está vendo por todo canto, das grandes enchentes, grandes êxodos, né? Grandes fomes, crise da água doce, salinização do mar, tudo que envolve
essa expressão que até o Papa Francisco, na Laudato Si, falou, né? Então, que mundo há por vir? Né? Essa é uma preocupação minha muito grande de 2024, que continua nesse momento final do ano. Né? Não só uma crise ecológica, mas uma mutação. A gente não sabe o que vem por aí, né? O Bruno Latour fala de dois mundos, né? O mundo no qual vivo e o mundo do qual vivo, né? Então, nós estamos vivendo uma situação complicada. Eu acho muito legal uma expressão que os dois, Viveiro de Castro e Débora, colocaram aqui. Eles falam... O Bruno Latour tinha falado, nós temos que encontrar gestos barreira para enfrentar o que vem por aí. Nós somos uma comunidade de minoria abraâmica, né? Os terranos, né? Diante de humanos cada vez mais ávidos de poder, desconsiderando qualquer situação de crise. Veja aí a vinda do Bush, veja aí o projeto poluidor da China, cada vez mais violento, né? As guerras por todo canto, né? Impiedosas. Né? O Viveiro de Castro fala isso, nós temos que nos unir aos povos sem terra, o terra aqui minúsculo, né? Que estão sendo cada vez mais invadidos, dizimados e desapropriados pelos povos sem terra, com T maiúsculo. Eu acho muito legal isso, né? Os povos sem terra, minúsculo, que estão sendo desapropriados pelos povos sem terra. Povos que não têm a percepção da terra, né? Que não têm essa delicadeza com a terra, né? Que fala tanto Ailton Krenak, né? Essa solidariedade com a terra. Então, esses são os povos humanos, né? Ou, como diz o Guimarães Rosa, os humanos, né? Os homens humanos. Né? Essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui na minha avaliação. A segunda é a questão palestina. Essa me mexeu muito. Essa me fez quebrar muitas amizades, machucar muitas relações. A gente vê que, infelizmente, o país, o Brasil, os seus grandes polos, como Rio de Janeiro e São Paulo, são dominados por uma visão pró-Israel que impede qualquer consciência crítica do que vem ocorrendo hoje na faixa de Gaia, o que vem ocorrendo hoje na Síria agora também. Né? Então, nós temos um país profundamente pró-Israel, que os meios de comunicação são dominados por um tipo de visão que nos impede de ver o que está acontecendo hoje com os povos palestinos. É muito triste, né? E fico muito feliz de ver o Papa Francisco ali firme na crítica e também os meios de comunicação estrangeiros. Eu abri hoje o jornal O Fato Quotidiano italiano e mais uma violência acontece hoje na faixa de Gaza. Então, é toda uma preocupação. E fico triste de ver que amizades foram rompidas, orientando os meus, romperam comigo, grandes amigos intelectuais romperam comigo, e outros amigos intelectuais. Eu fico impressionado, Mauro. Eles falam assim, eu não me coloco publicamente a respeito desse tema porque eu tenho muitos amigos judeus. Mas eu acho que é o nosso dever profético. Se nós não falarmos, as pedras falarão. Eu acho que você não tem que ter muito prurido político para poder deixar de falar do que acontece para evitar rupturas com amigos que são judeus, entende? Eu acho que a questão é muito grave, é muito séria. E eu fico muito feliz de ver o Instituto Humanitas da Unicinos com a coragem que está tendo. Vejo você, Mauro Lopes, também como um amigo corajoso, né? Eu acho que a gente não pode se omitir diante do que acontece. Então, essa é a minha grande dor. E eu acho que se você achar aí alguma imagem da pintora palestina Matar,
ela participou da Bienal de Veneza. São as imagens mais impressionantes do que vem ocorrendo hoje na Palestina, na visão dessa pintora, artista palestina Mataf, né? É só colocar, talvez, a Bienal de Veneza. Ela fez uma grande exposição e o Papa Francisco também falou de forma muito bonita sobre isso. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a questão do Brasil. A questão do Brasil, a minha preocupação com o Brasil, com todo o carinho que eu tenho pelo presidente Lula, pelo seu legado, pelo seu passado. Nós dois estivemos juntos num empenho maravilhoso de falar sobre a espiritualidade de Lula, né? E foi um aprendizado bonito. Você produziu um livro que eu atuei, outros amigos atuaram, outros amigos não quiseram atuar porque descontentes com o PT na época, como eu lembro o Luiz Alberto Gomes de Souza, né, que já não está aqui entre nós. Mas eu vejo com muita preocupação esse andamento da política do PT hoje no Brasil. E certos personagens, como o Fernando Haddad, que eu sempre tive dificuldade com ele, desde de 2013, né? E quando eu vejo o que está vindo por aí com esse tipo de negociação para poder haver governabilidade, me causa espanto, me causa preocupação. Isso tem impactado sobre você, né? Você que estava lá no 247, e por causa da sua visão política você saiu do 247, foi para fórum por causa da sua liberdade, do seu empenho. Na época, eu lembro da demissão do ministro dos Direitos Humanos, né? Você atuou firmemente em defesa de causas que você acredita, e a coisa foi ficando difícil na sua vida com a Fórum, e você acaba saindo também da Fórum. E você faz parte desse grupo de descontentes, né? Sim. Com essa situação. E, no meu caso particular, o meu descontentamento maior é com a questão ecológica. Eu tenho muita dificuldade com essa tal transição energética. Eu estava lendo uma autora importante da literatura japonesa, que eu tenho lido muito, algumas autoras, e elas falam de um termo interessante que eu coloquei aqui, né? Ela fala que vivemos, em vez de uma mutação, a tendência geral é de falar que a gente está vivendo uma adaptação ambiental. Adaptação ambiental que acaba justificando a continuidade de políticas tremendamente nocivas contra o meio ambiente, que, infelizmente, o próprio governo do Lula, o PT, talvez está sendo ainda barrado pela Marina Silva, né? Mas que certamente vai vir ferrogrão, vai vir as pesquisas do petróleo na Amazônia, isso vai vir todo o projeto soja, da devastação para favorecer o agronegócio. Então, essa é uma tristeza muito forte que eu tenho, e não sei como você pensa, Mauro, eu fico muito preocupado com isso. Esses são os 3 pontos que eu queria chamar a atenção aqui, na minha visão de hoje, né? Estava só tentando pegar uma foto aqui, Faustino, para a gente olhar juntos, porque tem uma figura, eu não quero manter centralidade na nossa jornada católica comum, a minha e a você, né? Acho que o catolicismo não é o centro do mundo, está longe, nem o cristianismo, né? O mundo multicêntrico, com muito, mas é a nossa biografia, é a nossa história, né? Então, eu queria fazer o percurso que você nos propõe, né? Pelo menos parte dele, primeiro para contar uma particularidade, né? E aí achei muito relevante, já mostro isso de novo, achei muito relevante você ter se referido a Gaza
você não reparou, a faixa de Gaza, você não, com certeza não se deu conta disso. Mas você falou faixa de Gaia. Ai, meu Deus do céu. A faixa de Gaia é um pequeno sítio que o Faustino tem, né, aí perto, né, nos arredores de Juiz de Fora, e que é uma verdadeira faixa de Gaia, né? Você tem há anos, né, plantado as mais diversas mudas de árvores de diversos cantos do Brasil, de fora. Sagradas, né? Árvores sagradas, né? Para transformar este sítio numa faixa de Gaia, numa faixa de renascimento do planeta, né? Uma faixa que seja uma festa e uma oportunidade de renascimento do planeta, como um bebê que nasce, né? Como um bebê que nasce é a chance de salvação do mundo. E é evidente que esse nome, faixa de Gaia, remete imediatamente à faixa de Gaza, que poderia ser isto. Né? A faixa de Gaza, onde está lá o povo palestino, poderia ser uma grande faixa de Gaia. Né? Uma pequena, na verdade, o território nem é tão grande assim, mas poderia ser uma faixa de Gaia, um sinal de luz para o mundo, de renascimento, né? de diversidade, um ambiente de convivência entre palestinos, árabes, judeus e muçulmanos, com adeptos do judaísmo, do cristianismo. Podia ser tudo isso, mas está sendo esmagada por um Estado, né? Um Estado que é um Estado sionista. E aí é uma coisa importante, né, para os seus amigos judeus, não tem nada a ver com os judeus. Não tem nada a ver com os judeus. O povo judeu merece todo o respeito. Tenho grandes amigos judeus. A gente sabe, Faustino, você e eu, na trajetória do cristianismo, né, a centralidade que o povo judeu ocupa nessa trajetória. Né? É só lembrar do chamado Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento, né, a nossa relação de amizade com o povo judeu é tão grande no cristianismo e no catolicismo que a gente diz, né? O Primeiro Testamento é um texto que nossos irmãos judeus nos emprestaram para compor a Bíblia, né? Então, assim, é uma longa amizade. Agora, o que está acontecendo na faixa de Gaza não tem a ver com os judeus, tem a ver com o sionismo, que é um primo irmão do nazismo, né? Para uma política hegemônica, uma política racista, uma política de exclusão de outros povos, especialmente do povo palestino. Eu tenho um grande amigo judeu, Breno Altman, eu tenho orgulho de ser judeu, né? E ele é hostilizado também pelos sionistas, pelas entidades judaicas, são entidades hegemonizadas pelos sionistas. Então é importante sempre não confundir os judeus, a quem devotamos grandes homenagens, temos grandes amizades, com esta força política chamada sionismo, que hegemoniza o Estado de Israel. Por sinal, a gente concluiu esta segunda-feira, agora aqui no fórum, um curso de 30 aulas com o professor Pedro Lima Vasconcelos, um abração para ele, né? Imagino que talvez o Paz e Bem da sexta que vem seja exatamente sobre esse tema, né? Sobre a história da Palestina, pensado inclusive do ponto de vista das espiritualidades que trafegaram pela Palestina ao longo dos anos. Foi muito, inclusive, deslocador de preconceitos e de opiniões firmadas esse curso com ele. Então, essa coisa que você traz da faixa de Gaia e da faixa de Gaza, acho que realmente é central, porque, né, tem um futuro do mundo sendo jogado ali, né? Sendo jogado, não. O futuro do mundo sendo disputado ali, né? Que mundo é este? E acho que o que está acontecendo na faixa de Gaza tem total relação com essa crise planetária. E aí entro nesse segundo tema que você trouxe, né? No ano que vem, vai fazer, não parece, né? O tempo voa, Faustino, é impressionante. O ano que vem vai fazer 10 anos da Laudato Si, que é, na verdade, a grande estreia do papado de Francisco, a encíclica, né, Laudato Si, sobre o meio ambiente, como foi profética aquela encíclica, né? Se a gente vai olhar todo o debate ambiental dos últimos 10 anos, o quanto ele foi impactado e pautado por aquela encíclica do Papa, né? Foi fundamental. Vai fazer 10 anos, não parece, mas já vai fazer 10 anos. E a gente é interessante, só para te lembrar, claro, os grandes antropólogos, né, Bruno Latour, e agora aqui no livro da Débora e do Eduardo Verde de Castro, a Laudato Si é citada 2 vezes, assim, com passagens. É impressionante como é que, no mundo da antropologia, que
por exemplo, o Eduardo Vieira de Castro não é religioso, o Bruno Latour é católico, mas o Eduardo não. E o carinho que eles têm por essa iniciativa ousada do Papa Francisco. Não não tem nada a ver com o cristianismo, ou melhor, tem tudo a ver com a trajetória recente do cristianismo, do Papa Francisco, mas é uma encíclica do planeta e para o planeta, não é? Então, e ela é, ao mesmo tempo, profética, que a gente olha, lê a encíclica hoje e fala, nossa, como esse mundo distópico estava, de certa maneira, desenhado ali para os ambientalistas, cientistas ambientais, não era uma grande novidade. Nós estamos sendo advertidos por eles, né, Faustino, desde pelo menos meados dos anos 80. Então, nós estamos falando, olha, dos décadas de 80, 90, primeira, mais quase 50 anos que os ambientalistas nos advertem, eram tratados como loucos, lunáticos, né, como irresponsáveis, e daí tudo que os ambientalistas previram está acontecendo. Tudo, sem tirar nem pôr. E a gente chega nesse 2024, né, com uma sensação de fim de mundo sem precedentes. Nem a ameaça da guerra nuclear, quando havia o conflito entre a União Soviética e Estados Unidos, nos colocou tão à beira do fim do mundo como nós estamos vivendo hoje. Isso não quer dizer que não estaremos ainda mais à beira no ano que vem, e depois de 2026, a situação está se agravando, mas 2024 talvez marque o ano da degradação mais radical das condições ambientais. Sabe que tenho amigos cientistas ambientais, o professor Luiz Marques e a professora Luciana Gatti, e esse ano eu perguntei, olha, se eu fosse um homem rico e preocupado com o futuro, meu futuro, da minha família, meus filhos, netos, onde vocês recomendariam que eu fosse morar para me proteger minimamente da catástrofe ambiental que está vindo, né? E aí eles pensaram, e ambos deram a mesma resposta, sem que fosse uma conversa entre eles. Melhor não fazer recomendação. Porque você olha assim e fala, não, vai para a Amazônia, né? Olha a Amazônia, Faustino. Olha a Amazônia. Olha as cidades amazônicas, totalmente tomadas pela poluição, pelas queimadas, um negócio, um ar irrespirável. Faustino, esse ano aqui, em setembro, fui para o hospital por causa da queimada na Floresta Nacional aqui em Brasília. A gente ficou 10 dias imersos em fumaça. Eu fico pensando, mas é isso que nós estamos esperando? É isso que será o futuro? Eu sem conseguir respirar, foi um negócio assim, é um absurdo. Você faz uma respiração curta, né? Você respira assim, que é para não inalar o gás carbônico. É um negócio assim, gente, isso pelo país inteiro. Pelo país inteiro. Ah, foi só 2024. Não, vai acontecer de novo em 2025 e 2026. Né? O Cerrado vai acabar. O Pantanal está acabando, não dura até o final dessa década o Pantanal, do jeito que a coisa vai. Acaba, vai virar um deserto. Amazonas, ou Amazônia vai virar um deserto. Assim, essa sensação de fim de mundo, né, Faustino, nunca foi tão presente quanto nesse 2024. É muito angustiante. Muito angustiante. Interessante, Mauro. Eu terminei de fazer um curso agora com a antropóloga, que já teve aqui no Paz e Bem, né? A Aparecida Vilaça, lembra dela, né? Que trabalha com os Wari, professora de antropologia do Museu Nacional, e ela está estudando a literatura japonesa. Uhum. E uma das coisas que mais impressionam, e talvez um motivo de preocupação minha muito forte, que eu não falei aqui agora ainda, são as crianças, né? O Papa Francisco fala lá na Laudato Si, né? Que futuro nós vamos oferecer para as nossas crianças? Uhum. Não é que nós estamos vendo para todo canto, as pessoas não querem mais ter filhos. Não. Ninguém quer botar mais filho no mundo. E, curioso, no Japão, o que está acontecendo no Japão, e a literatura está expressando isso, é o desgosto, inclusive, com as relações sexuais. Uhum. As pessoas estão exigindo casamentos puros, que não tenham relações sexuais. Nossa. Muito menos ainda a questão de filhos. Eu estou chocado com a questão da distopia, né? Quer dizer, a literatura
está expressando uma radical distopia, onde o que era expressão da memória vem sendo apagado por um novo uma nova imagem catastrófica, onde as pessoas não querem mais irradiar vida. Sim. Então, mas, Faustino, é impressionante, porque nós estamos... A nossa geração é uma geração de transição, mas a geração que vem imediatamente depois dos nossos filhos, portanto, do Faustino e meus, está vivendo uma experiência inédita na história da humanidade. Que, assim, todas as gerações que nos antecederam, e mesmo a nossa, quando os nossos filhos eram crianças, sempre foram gerações que estimaram, que viveram com a expectativa de que os seus filhos viveriam melhor do que eles viveram, iriam mais à frente, seriam mais prósperos, viveriam num mundo melhor. Isso acabou, Faustino. A geração, eu olho para o meu neto, eu fico olhando para o meu filho e o meu neto, que agora está com 14 anos, e você, com certeza, o olhar dos seus filhos para os seus netos não é o mesmo. É um olhar de angústia, né, em relação ao que virá. Eu lembro, era moleque, né? Andava com 40 anos, 50, menino, 50 anos. Você entrava num táxi, né? Quando ainda tinha táxi, antes do Uber, e era inevitável o motorista do táxi dizendo: estou aqui trabalhando porque meus 2 filhos estão na faculdade, um deles já está sendo advogado. Então, assim, uma grande esperança em relação ao futuro. Acabou, né, Faustino? Agora é incrível. Eu quero chamar a atenção para esse livro aqui. As Últimas Crianças de Tóquio, da Yoko Tawada, que é uma grande das mulheres da literatura japonesa. E ela faz menção ao mundo distópico, que essas crianças que estão nascendo no momento da crise climática, das contaminações de todo tipo, então ela cria um Japão onde os velhos de 105 anos, esse livro aqui é o diálogo de um bisavô com um bisneto. O bisavô tem 108 anos e o bisneto é novo, mas as crianças que pegaram essa época vivem pouco, né? Vivem menos. A saúde é fragilizada. E só os antigos que pegaram outra época, né? Tem a saúde, tem a vitalidade, tem a energia sexual. Então, mostra justamente o que será das crianças, né? Por isso que são... O que vai acontecer com as crianças que nascem numa situação, numa sociedade contaminada de todos os lados, que vai proporcionar novas gerações profundamente marcadas pelo descuido, né? Pela falta de cuidado. Isso aí. Não é impactante? Dramático. Não, e aí tem muito a ver, né? Se a gente juntar o planeta com Gaza ou o planeta com a faixa de Gaia, como esse Papa Francisco é muito especial. É claro que ele tem, né? Ele é um homem de outra geração, não é da mesma geração que eu e Faustino, né? O Papa está com 82, deixa eu ver, não me lembro agora. Vamos ver aqui a idade dele. 83. Ele é mais velho, ele está mais para a geração do 87 anos. Nossa, 87. 87. Então é outra geração, né? Tem outras visões, entendo muito bem, mas ele é sensacional, genial, né? Como é que o Papa faz isto? Que é o presépio do Vaticano, é um menino Jesus deitado sobre o lenço palestino, né? E aqui essa foto linda, tocante do Papa, né? Contemplando esse menino Jesus. Vamos combinar, né? Menino Jesus que, por sinal, historicamente, foi um bebê palestino, né? Claro. Um bebê nascido na Palestina. Né? Um bebê nascido na Palestina. Sob protestos imensos do governo Netanyahu, do governo genocida de Netanyahu, por ter tomado essa atitude. E aí é muito curioso como o Papa consegue, com essa sensibilidade, né, Faustino, juntar a faixa de Gaza com a faixa de Gaia neste gesto dele, né? Ele faz uma ponte, né? É muito. Agora, eu queria te ouvir antes, o tempo já está esgotando, Mauro, mas um pouquinho sobre a sua visão
a sua reação sobre essa visão do país, do Brasil. Olha, Faustino, eu estou muito preocupado também, muito preocupado. Acho que o governo Lula, esse governo Lula 3, há uma decepção grande com o governo Lula 3, sem dúvida, exceto porque existe uma opinião, né? Existe uma opinião sobre o governo Lula 3, que é uma opinião interessada, ou uma opinião patrocinada, ou uma opinião comprada. Então, você vai na mídia, tanto pode ser mídia liberal, a Globo News, por exemplo, a Globo News apoia o governo Lula, não se iludam em relação a isso. Como você vai na chamada mídia progressista, e é uma mídia patrocinada pelo governo, então são opiniões, não são propriamente opiniões independentes, não são opiniões verdadeiras, né? E essa é uma questão dramática para pensar o país. Mas é assim, a gente teve um governo chegando com expectativas de grandes mudanças, depois de 7 anos de terra arrasada no Brasil, né? Temer mais Bolsonaro. Então, você tinha uma janela histórica, Faustino, rara, né? Que é para o Lula chegar com uma legitimidade popular, né? Talvez só o Tancredo, que aí acabou não dando certo, né? Que ele morreu e veio o Sarney, tenha chegado com uma expectativa tão grande de possibilidade de mudanças e tudo lá atrás. Eu estou falando Tancredo porque essa situação agora de saúde do presidente Lula inevitavelmente remete àquela do Tancredo. Mas aí o governo dele foi se amarrando na lógica da financiarização, na lógica financeira, né? Com um olhar, não tem outra palavra, a palavra é neoliberal em relação à economia e ao país. Então a gente vê um constrangimento, é uma dor para nós que acompanhamos essa trajetória, né? Nossa, tem uma relação de amizade profunda, de admiração profunda com o presidente Lula, né? Para nós dessas outras gerações, né? Eu, menino, 16, 17 anos de idade, lutei com vários companheiros, companheiras, camaradas contra a ditadura militar, né? E ver o governo nessa situação, né? Então, ver um ministro da Fazenda do governo do presidente Lula, não é governo Bolsonaro, nem governo Temer, anunciar um pacote que é o que massacra os mais pobres do país, Faustino. É inacreditável que a gente esteja assistindo isso. Então, um pacote que corta. Não sei se as pessoas têm dimensão do que é o BPC. O BPC é para salvar as pessoas da fome e da miséria. É para isso que existe o BPC. O BPC, benefício de prestação continuada, ele é dado para pessoas idosas e para pessoas com deficiência. Mas não é qualquer pessoa idosa e pessoa com deficiência que recebe. Quem recebe é a pessoa idosa, por exemplo, uma empregada doméstica, que ao longo dos anos nunca foi contratada pelos seus patrões, então não contribuiu com a Previdência. Então, ela chega na hora da aposentadoria e não tem aposentadoria do Estado. Então, ela recebe BPC. Ou então a pessoa com deficiência física ou mental. Mas não é qualquer pessoa nessa condição. É a pessoa idosa ou com deficiência mental que mora, com deficiências, né, física ou mental, que mora numa casa, num lar, no qual as pessoas têm, se você pegar a remuneração familiar da família, então, você divide pelo número de pessoas da casa e não dá mais do que 1/4 do salário mínimo, Faustino. Não chega a R$400. Então, vocês imaginam que é você morar numa casa em que ninguém tem, se você fizer a renda individual das pessoas, ela é inferior a R$400. É uma miserabilidade completa. E aí vem um governo, que é esse governo nosso, o governo Lula 3, e corta. Já foram 300 mil pessoas cortadas no BPC, serão mais ainda. Então é uma coisa assim que é uma regressão ao início dos anos 90, quando foi lançada a ideia do PCD. Então agora o governo está estabelecendo um critério que não basta a pessoa ser deficiente físico ou mental, ela tem que comprovar que ela não está apta para o trabalho. Faustino, nós já vivemos a realidade, nós nunca tivemos essa situação de morar numa favela, né? Né, eu cheguei a morar um tempo na favela, mas é uma condição muito diferente, porque eu morei por escolha. Eu sou uma pessoa de classe média. Quem está nas favelas, a massa das pessoas que está na favela, mora por falta de escolha, porque está lá obrigado. Então, eu vi pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas em cadeira de roda,
no interior de uma favela. Você imagina o que é um cadeirante numa favela, lá no fundo da favela, primeiro ser obrigado a ter um posto para fazer o exame. E aí ele chega lá e a pessoa fala, não, mas se eu moro numa cadeira de roda, pode trabalhar de caixa de supermercado. Entendeu, Faustino? É um negócio, é desumano, é cruel que o governo Lula esteja fazendo isso. Isso é um plano que o governo Bolsonaro tentou fazer e não conseguiu. A mesma coisa, o salário mínimo. Vai ter reajuste do salário mínimo um pouco acima da inflação? Vai, mas, gente, era se essa regra do Haddad tivesse sido aplicada nos reajustes do salário mínimo desde o primeiro governo do Lula, o salário mínimo no Brasil seria inferior a R$1.000 hoje. É uma redução, gente, pô, né? A nossa audiência aqui, imagino que boa parte dela seja gente de classe média. O que é viver de salário mínimo? É desesperador, né? Mesma coisa o abono salarial. Vai cortar o abono salarial para quem ganha até 2 salários mínimos. Vai passar a ser para quem ganha só até 1,5 salário mínimo. Então, assim, é um governo que causa muita preocupação. O governo está num momento de desgoverno muito grande, essa situação do presidente, ninguém sabe direito como é que comunica, e uma jornalista é quem avisa o Brasil que o presidente teve um acidente. Né? Ontem a mesma coisa, a mesma jornalista, por quê? Ela é competentíssima, tá? Conheço a Mônica Bergamo, fomos colega na Folha, Faustino. Mas acontece o seguinte, ela tem o mesmo médico que é o médico que atende o presidente, é médico dela. E ela convenceu o médico, mérito dela, não estou criticando, a que o médico passe para ela as informações sobre a saúde do presidente antes que o governo divulgue, que o próprio Hospital Sírio-Libanês divulgue. Como é que o governo permite uma coisa dessa? Como é que um médico topa fazer um negócio desse? Então, nós estamos nessa situação. O país fica sabendo da saúde do presidente por causa da Mônica Bergamo, e não por causa de um comunicado oficial do médico ou do hospital, ou do governo, que é como acontece em qualquer governo democrático no planeta, né? Tem estruturas, tem institucionalidade. Então, eu vejo um desgaste da institucionalidade no governo Lula. Isso tudo é muito preocupante, Faustino. Eu termino o ano com muitas angústias planetárias e nacionais, né? Acho que está sendo um ano assim, de muitas angústias. Mas vamos a um toque de esperança também, né? Porque isso que é do ponto de vista pessoal, muito animado para a jornada profissional que está se abrindo para mim em 2025. Muito animado esse fim de ano, pela primeira vez, meu filho e meu neto estão vindo aqui para Brasília. Estou aqui só há 2 anos, mas eu estava, nos últimos anos, eu que me deslocava para visitá-los no Piauí, eles estão vindo para cá. Vamos visitar a Chapada, né? Dos Veadeiros, né? Vou apresentar Brasília para eles. Enfim, acho que tem boas animações para seguir na vida. Eu sou um cara animado. Agora, animado. Eu acho e você? Pensando no Natal, eu sempre fui tocado pelo otimismo, né? Sou sempre... É claro que os últimos anos, esse pé na realidade me fez ter um olhar mais pessimista. Também não falamos aqui a questão do envelhecimento, né? Tenho estudado, estou fazendo um curso de 1 ano com a doutora Ana Cláudia Queiroga, que trabalha o tema do envelhecimento, do morrer. Se imaginar que em 1950, 1 em cada 5 pessoas no Brasil vai ter mais de 60 anos. Né? Uhum. E as condições precárias que esses velhos terão. Aliás, a outra grande preocupação do Papa Francisco são os velhos. Né? Quer dizer, o mundo não está preparado para acolher os velhos. Essas casas que acolhem os velhos, a falta de gente preparada, de profissionais preparados, a dificuldade pessoal de lidar com a velhice, né? De assumir a velhice. Basta ver o filme A Substância, né? Esse filme tão famoso aí que mostrou a dificuldade de envelhecer, né? As pessoas não assumem. Essa é uma outra preocupação forte que eu tenho, mas eu acho que o Natal, para mim, é sempre um momento de muita alegria, né? E você ter mostrado aí essa imagem linda do menino Jesus acolhido no manto palestino, né? É sinal, a gente não pode deixar arrefecer a alegria e a esperança. Eu acho que eu sigo aqui
com o meu grande Guimarães Rosa. A gente tem que aprender a ser alegre na alegria e mais alegre ainda na tristeza, né? Então, eu acho que esse menino é uma esperança para nós. E essa imagem linda do Papa Francisco diante do presépio, eu sou uma pessoa apaixonada pelos presépios, elas têm que nos mover para que esse sinal de vida, esse hálito vital, nós, como formadores de opinião, nós temos que ser responsáveis de não deixar morrer esse sonho de Jesus. Eu repito aqui as palavras do Leonardo Boff no encontro intereclesial de Duque de Caxias, que ele falava que esse inverno que a gente está vivendo no mundo, né, não tome conta do nosso coração, que a gente saiba viver e ser responsáveis, sermos responsáveis para fazer com que o hálito vital permaneça vivo no coração de todas as pessoas. E o grande horizonte que nós temos é esse menino pequeno, menino Jesus, que, como diz Fernando Pessoa, fugiu do céu, que era um lugar muito chato, e que veio habitar na nossa aldeia para poder iluminar os corações de nós todos, para que haja uma esperança num futuro diferente e um futuro que é possível, e eu acredito que esse futuro é possível. Não, e uma questão que você traz, que acho que é muito relevante, né? A alegria do cotidiano. Isso. A alegria, isso é uma coisa para mim hoje muito importante. Eu tenho um costume, vou contar um segredo, Faustino, só para você. Eu tenho um costume de colecionar fotos de flores. Por onde eu ando? Eu também. Muitas curtidas, sempre foto. E aí, toda manhã, quando a minha companheira acorda, tem lá no WhatsApp dela uma foto de uma flor. Cada dia uma flor diferente. Né? Tem situações que eu não tenho foto suficiente para, né, foto tirada recente para mandar nela aquele dia, mas aí faço uma pesquisa, todo dia vai uma flor. Evidentemente que ela se agracia com isso, ela gosta, espero que sim, ela gosta, de verdade, mas para mim é uma coisa que me move, entendeu? Eu todo dia estou assim pensando em flores. Estou sempre andando na rua com um buscador de flor. Isso preenche uma parte da minha vida. Assim como cozinhar, eu adoro cozinhar, né? Fazer a comida, né? Então, essa coisa, receber meu filho e meu neto, que estão chegando aqui em Brasília para passar uns dias, essas alegrias cotidianas que vão nos preenchendo, né, Faustino? Fundamental. Né? Eu não coloquei, eu queria lembrar duas coisas aqui interessantes. Uma é o filme Dias Perfeitos, né? Que vai mostrar justamente, a gente tem que ter o hábito daquele personagem do filme do Wim Wenders, que quando abre a porta de casa, o primeiro olhar dele é para a árvore, né? Antes de qualquer coisa. É isso aí. A paciência, o grande místico sufi muçulmano Rumi, ele fala da bela paciência, né? Você tem que acordar e ser tocado pela beleza do cotidiano que te envolve nas árvores. Eu não sou um colecionador de fotos, embora eu tenha muitas fotos, sempre fazendo fotos. Eu sou um plantador de árvores. Pois eu não sei quantas árvores que eu tenho plantado. Eu estou aqui agora com 3 para levar para a faixa de Gaia para plantar no sábado. Eu não sei o que vai ser daqui a 20 anos, né? Que eu não vou estar aqui para poder contemplar, mas os meus netos, meus filhos, se não quiserem vender, espero que não, poder ter... A gente tem que ser um plantador de sementes, sabe? Plantar... E eu descobri agora, nesse meu tempo de 70 anos, os bonsais. Eu estou aqui com uns 20 bonsais. Sério? Não sabia. 20 bonsais, cultivando com uma maior alegria, né? Aprendendo, fazendo um curso sobre bonsai, comprando um livro sobre bonsai, para não só plantar árvores, como cuidar delas aqui pertinho de mim, na minha casa. Sensacional, legal. Bom, terminamos assim, né? Terminamos, acho que com a alegria da vida, né? A alegria da vida que nos infunde e nos empurra para frente. Né? E quero, Mauro, fortalecer um pedido para você, muito importante. Você passou por várias crises nos lugares que você trabalhou ultimamente.
Uhum. E o único lugar que você não entrou em crise é no Paz e Bem. É verdade. Então, é que esse nosso trabalho no Paz e Bem, que é um trabalho militante, você colocou bem claro no início, né? Tanta gente que milita no Paz e Bem, é um dos lugares que eu mais gosto. Aqui eu tenho que mexer a cabeça para ver o Paz e Bem lá e o seu Paz e Bem que está ali, né? Eles se irmanam, né? Para que esse nosso projeto permaneça vivo. Já mais de 2.000 programas, né? Mas que os cursos, as atividades possam se irradiar e que a gente possa... Eu estou aí no meu programa 74 Paisagens, né, que eu estou adorando na sexta-feira de manhã, e que esse nosso projeto continue firme. Nós somos defensores da paz. A palavra mais importante, as duas palavras mais importantes no tempo atual é paz e amor. Somos irradiar amor, irradiar paz. Como diz o mestre Dogen, do Soto Zen, a gente tem que dizer todo dia, eu te amo, né? E dizer, como diz Rilke, né? Estar aqui é um esplendor. E que a gente continue firme nesse nosso trabalho tão maravilhoso. Faustino, você é uma alegria na nossa vida, na minha vida, na vida de muita gente, e uma referência. Ano de 2025, prepare-se que vai... Bom, o Paz e Bem vai continuar, vai, sem dúvida, vai seguir em frente, e 2025 vai ter muita parceria aqui, né, Faustino e eu, na tela do Paz e Bem. Obrigado, Faustino, um beijão em você, Teita, filharada, netaiada, grande Natal e chegada de 2025. E espero que você, nessas férias, arrume um tempinho para vir aqui em Juiz de Fora, quem sabe, né? Isso é uma alegria. Direi. Beijão, gente querida. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem.